a gente precisa olhar os acontecimentos com uma visão de águia, com 360 graus, né? Os messiânicos, seja quais forem, né? E eu acho que existe isso dentro do próprio povo palestino. O Hamas tem também uma retórica inflamada, messiânica. Eles sempre se identificam com luz e o outro é escuro. E o que, na realidade, nós estamos assistindo, a única luz não vem da retórica nem de Israel, nem do Hamas, nenhum grupo fundamentalista. O que a gente está vendo de luz é da explosão das bombas. E o que a gente está vendo de escuridão é deixar toda uma população na escuridão, como está acontecendo hoje em Gaza. É isso que é real. E aí entra a questão da saúde, né? Eu venho de 40 anos de prática, né, como médico, atuando principalmente em comunidades excluídas socialmente, né? Buscando realizar atendimento médico combinado à educação e saúde, de uma forma que as pessoas possam vir, as populações possam vir a gerir a sua própria saúde, né? Então, eu aposto em métodos que encorajam as pessoas a um engajamento para adoção, aprimoramento, mudança de hábitos, reconhecimento de direitos e deveres na saúde e combater a desinformação na área da saúde. Lá no Oriente Médio, isso que é tão básico, hoje uma população inteira não tem a permissão de receber cuidados, né? Então, é hora dos profissionais da área da saúde fazerem com que as pessoas entendam que esse direito ele está sobre a guerra. Não importa que a guerra diga que tem necessidades que geralmente são proclamadas pelos poderes e que se colocam como mais importantes. E aí entra a questão do cessar-fogo imediatamente, de deixar e garantir que os civis fiquem fora dos ataques militares, que as instalações de saúde, hospitais, não sejam de modo nenhum atacados. E que, então, as pessoas possam ter a sua própria condição existencial assegurada dentro do conflito, né? O impedimento a isso, ele esbarra concretamente na moral e na ética, né? E aí eu entro numa questão de caracterizar, eu entro na posição de caracterizar como um comportamento faccioso dos poderes que, sem mais nem menos, negam isso às populações. E eu passo por dois casos que eu experienciei na vida, né? Quando eu trabalhei com os Médicos Sem Fronteiras, eu vi o comportamento de facções. Para quem não conhece o Rio de Janeiro, foi no bairro de Costa Barros, que fica na zona norte do Rio de Janeiro, num lugar bem afastado da zona sul do centro da cidade. Ali, por conta de facções, houve uma tentativa que se efetivou de proibir que crianças fossem vacinadas porque elas pertenciam a uma comunidade do Chapadão, não podia ir para outra comunidade. Então, os traficantes proibiram as crianças de tomar vacina, bem como o outro lado proibiu que mulheres puérperas que tinham tido bebês recentemente fossem atendidas com seus bebês. E dentro desse quadro também operações policiais armadas, maciças, em várias ocasiões interromperam a oferta de serviços de saúde. Hoje, a gente está observando em Gaza, voltando, né, ao ponto da nossa conversa, que não há mais combustível, que os pacientes estão em risco, né, de vida. Então, pacientes que precisam de diálise, bebês prematuros, pacientes com câncer, pessoas que estão em tratamento intensivo ou que precisam de tratamento, né, como esses pacientes, né, com câncer. Sim. Está dando para ouvir? Eu queria só... Porque o senhor, como médico, já trabalhou em situações difíceis, eu queria saber de onde é que o médico, num lugar desse, sem energia, trabalhando às vezes com a luz do celular, sem medicamentos, sem os insumos básicos, gás, material para asepsia, para limpeza, e recebendo
multidão de feridos. Como é que um médico consegue viver no meio disso? Porque eu imagino que nem consegue dormir, não é? De onde Ele também que fica doente. Ele vai se somar à legião dos doentes, né? E vai ser um doente especial porque ele pratica a medicina e ele vai ter que atender, né, pessoas idosas, homens, mulheres, e particularmente, né, com um lugar como Gaza, né, que é metade desses 2 milhões são crianças, né? Na última ou numa das incursões de Israel em 2014, né, houve mais de 70% dos 3.700 mortos eram crianças com menos de 12 anos de idade. Então, é uma população, né, que é uma população que está nessa faixa etária e os médicos precisam atender no meio disso. Como é que isso é possível? Como é que isso é possível? Então, nós estamos hoje diante dessa situação, Chico, que faz com que a Organização Mundial da Saúde, vocês deram essa notícia, né? Isso. A equipe da Unicef, o nível central perdeu contato com a equipe da Unicef nessa região de Gaza, né? E por essa razão, a Organização Mundial da Saúde e outras instituições e movimentos e pessoas estão demandando uma passagem segura para a entrega exatamente de suprimentos médicos, de combustíveis em toda a faixa de Gaza, que haja, de uma forma determinada, um cessar-fogo humanitário, né? Eu acho que profissionais da saúde, né, que estão comprometidos com a melhoria da saúde global, que tem o que foi colocado também aí por vocês e bastante salientado, empatia pela vida dos outros, pela vida da humanidade, algo que aqui a gente perdeu nos últimos 6 anos, todo mundo sabe por quê, né? E a gente retoma isso e foi feita, por essa razão, uma carta aberta, uma declaração que é assinada pelo professor Luiz Eugênio de Souza, que é o presidente da Federação Internacional das Associações de Saúde Pública, dirigida às autoridades, e que fala dessas questões que eu tratei aqui. Foi dirigido aos presidentes do Conselho de Segurança da ONU, da Assembleia Geral da ONU, ao secretário-geral da ONU, juntamente com autoridades políticas de saúde de alto escalão de Israel e da Palestina, e também entregue ao Papa Francisco. E aí, eu acho que a gente deve entender que essa insanidade, essa perversidade, esse sadismo que está colocado, só pode ser neutralizado mediante a mobilização das pessoas, né? Aqui no Rio de Janeiro foi formada uma frente que reúne judeus, árabes e pessoas que têm famílias na Palestina, né? No sentido, e devem também se somar pessoas cristãs que são contrários a essa loucura da guerra, né? Então, com essas ações, eu acredito, né, que a gente possa entrar na luz, que a gente possa deter, né, essa marcha que leva a um genocídio, inevitavelmente, caso não seja detida.